E eu respondo olá. Opção B, Boa tarde. Obrigado pela presença de todos, a disponibilidade. O objetivo dessa sessão é apresentarmos o funcionamento do Gemini e do Notebook LM.
já tem aqui alguns rostos conhecidos. Tivemos uma sessão hoje pela manhã, onde falamos ali para a turma de engenharia informática sobre algumas ferramentas de programação e como elas funcionam no contexto da inteligência artificial. Então, esse aqui vai ser o nosso companheiro da primeira parte da sessão, que é o Gemini, daqui da nossa plateia. Quem é que já usa o Gemini? Quem já usou? Ok. Com que frequência? Usam todo dia ou usam só de vez em quando? Então, já não conseguem viver sem, né? Então ele é o companheiro que ajuda, né, numa série de atividades e que está disponível para fornecer aqui algum apoio durante atividades como estudo, como trabalho, como a produção de alguns conteúdos. Então, tudo no âmbito digital, hoje o Gemini já consegue dar resposta. Então, eu vou exaustivamente percorrer cada item, cada funcionalidade, para que vocês tenham uma visão das possibilidades aqui dentro da ferramenta. Tá? Eu não vou me ater às questões conceituais da inteligência artificial, porque isso é amplamente divulgado e acho que vai deixar aqui a sessão um pouco chata. Então, a ideia é transformar isso aqui mesmo numa sessão bastante prática, né? É mesmo um hands-on. Quem tiver a oportunidade de fazer testes tanto com a aplicação no dispositivo móvel quanto no portátil, vai conseguir também acompanhar. É importante referir que todos os alunos, professores e funcionários da universidade têm acesso à ferramenta com o e-mail da universidade. Então, esse acesso é liberado e gratuito para todos e está disponível. Alguém usa com o e-mail da universidade ou usa com o e-mail pessoal? Quem usa com o e-mail pessoal? Tá. Importante ponto é o seguinte: usando com o e-mail da universidade, existe toda a camada de proteção e de privacidade que a solução tem. Usando com o e-mail pessoal, vocês têm a proteção de segurança, mas as informações utilizadas dentro da plataforma podem ser utilizadas para treinar modelos e para publicidade, o que não acontece com o e-mail da universidade. Então, o e-mail da universidade é totalmente protegido para questões de privacidade. Então, esse é um ponto importante na decisão do que colocar onde, para que vocês percebam exatamente a que nível de exposição estão. Ok? Então, eu vou só carregar aqui no menu inicial. Então, eu estou com uma conta aqui da universidade, então o meu Gemini está praticamente novo, né? Então não tem absolutamente nada. Eu faço questão de utilizar com o mesmo e-mail de vocês, para vocês perceberem do zero que é uma conta com o mesmo nível de acesso e também com as mesmas funcionalidades. Aqui à esquerda eu vou ter todo o histórico daquilo que é feito dentro do Gemini, e aqui à direita eu tenho o campo principal, que é o campo do prompt, né? Prompt é uma palavra praticamente nova, né? Dentro do quanto, pelo menos ganhou um novo conceito com a disseminação da inteligência artificial, e na prática, a maneira como nós nos comunicamos com o modelo. Então, quanto melhor, quanto mais completo esse prompt, melhor vai ser a resposta que o modelo vai entregar. Eu chamo de modelo porque a inteligência artificial é um conceito um pouco mais amplo e abstrato, né? Então, na prática, existe um modelo probabilístico por trás dessa interface, que recebe os pedidos e devolve isso numa lista de tokens, né? Na prática, o que representa ali o texto que é construído são esses tokens que estão dentro do modelo e que, de alguma forma, são entregues. Então, eu faço uma pergunta, ele processa essa pergunta e me devolve um conjunto de informações que, para nós, faz algum sentido, que é um texto, ou uma imagem, ou um vídeo, ou alguma coisa nesse sentido. E isso é feito com uma rapidez bastante grande, que torna essa experiência iterativa e em tempo real. Então, agora eu tenho que abandonar o microfone, porque eu vou precisar das duas mãos.
Som. Então, a ideia aqui é digitar um prompt simples. Eu vou trabalhar em cima sempre do mesmo tema para ficar fácil o entendimento da progressão da complexidade. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre a história da informática. Aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar a possibilidade de incluir alguns ficheiros. Então, eu posso carregar ficheiros que estão no meu computador para servirem de referência, servirem de fundamentação, ou se eu fizer alguma citação dentro do prompt que faça respeito, que diga respeito exatamente a esse ficheiro, ele pode ser usado aqui dentro do contexto, digamos assim, desse pedido. Eu posso adicionar a partir do Drive e ainda posso adicionar um notebook dentro do Notebook LM. Então, eu vou falar sobre o Notebook LM mais à frente e depois eu volto aqui para fazer um prompt com esse notebook que nós vamos criar. Então, essas são as possibilidades de trazer informação que eu já conheço, que eu já tenho dentro do meu ambiente. Aqui eu posso escolher o tipo de pesquisa. Então, eu posso criar uma imagem, eu posso fazer um documento. Aqui, o Canva é uma ferramenta super poderosa dentro do Gemini, depois eu vou detalhar melhor como isso pode ser feito. O Deep Research, que é uma outra maneira de fazer pesquisas, e que ele vai muito mais a fundo e também tem uma saída muito mais detalhada a respeito disso. Na prática, o Deep Research ele cria uma série de ciclos de pesquisa e de reavaliação do resultado, e uma nova pesquisa e reavaliação. Então, ele faz várias camadas até chegar à conclusão que está satisfatório, e ele produz um documento bem mais extenso, bem mais completo. E eu posso até criar música. Tá? Vou deixar isso para o final, porque, se der tempo, a gente faz aqui uma brincadeira. Então, a ideia aqui é fazer uma pesquisa, né, muito rápida, usando o modelo mais rápido, que é o FAST. Tá? Depois eu falo um pouco mais sobre ThinQ Pro, e vamos ver o que sai. Então, eu tenho uma saída aqui com um nível interessante de detalhamento. Ele já me traz aqui algumas informações acerca da linha do tempo dessa história. E, assim, já é um começo para eu poder entender e estudar um pouco sobre esse tema. Né? E sempre no final, ele deixa uma pergunta para continuar essa conversa. Então, a ideia aqui é que ele sempre promova, né, a continuidade da conversa para estimular exatamente aquilo que é o tema, que é você saber mais sobre um determinado assunto. Do ponto de vista de estudo, né, eu acho que isso é muito importante referir para vocês, incluir o Gemini na rotina de estudo de vocês para poder conseguir aprender mais sobre aquele determinado tema. É lógico que a linha mestra daquilo que vocês têm que fazer é determinada pelo professor, sempre. Mas é uma boa fonte complementar de conteúdos para que isso possa enriquecer a maneira como vocês estudam. Ok? Então, isso aqui foi um exemplo exatamente daquilo que foi feito com um prompt desse tamanho. Agora, vamos pegar o mesmo prompt, eu vou até fazer aqui uso da ferramenta de copiar, e vou criar um novo chat, e vou fazer uma pesquisa usando o Deep Research. E vou manter o mesmo modelo, que é o FAST. Eu vou sempre usar o FAST por conta da velocidade e da característica que ele tem, que é ter um número ilimitado de pesquisas que podem ser feitas. Então, eu não vou consumir créditos especiais, digamos assim, com os outros modelos. O FAST ele é ilimitado. O Think ele depende da disponibilidade do ambiente, então ele pode ser limitado a depender de quantas pessoas estejam a utilizar. Nós não temos visibilidade disso. Então, num momento de alto fluxo de pedidos,
ele pode determinar que, naquele momento, você já não tem mais pedidos e ele vai voltar a liberar mais à frente. E o Pro tem um número finito, que é de 10 pedidos por dia. Então, feitos 10 pedidos, você já não tem mais como fazer mais pedidos, porque o que ele entrega é um pouco diferente, então guardem esses pedidos para coisas realmente que precisem ali de um pouco mais de processamento, de um pouco mais de inteligência do modelo. Então, ele já criou aqui um plano, eu posso editar o plano, eu posso não concordar aqui, eu posso, de alguma forma, tentar alterar. Então, eu venho aqui em editar plano, e aí eu posso mexer naquilo que foi feito, ou não, eu posso avançar com a pesquisa. Então, eu vou manter o plano, não vou mudar absolutamente nada. E vamos ver o que ele me traz. A partir do momento que eu disparar a execução desse plano de investigação, eu já não preciso ficar o tempo todo a olhar o que está a acontecer. Isso já me liberta para ir para outra atividade. Então, o que eu vou fazer aqui agora é esperar ele executar. Então, assim que ele começar a trabalhar, eu já vou... Pronto. Então, aqui ele já começou a trabalhar, ele já vai começar a me mostrar um ponto de situação aqui do lado direito, do que ele está a investigar, de que informações ele já angariou. Tá aqui, ó. Então, eu já tenho ali o mapeamento das origens, enfim. Ele já começa a fazer uma pesquisa um pouco mais extensa e mais profunda. E eu já tenho aqui 21 websites. Então, daqui a pouco eu volto aqui para poder... Vamos criar um novo chat. E agora eu vou fazer um outro teste usando o Canva. O Canva ele tem o objetivo de permitir a edição de documentos. Então, um aspecto interessante aqui é que ele vai abrir uma janela logo à direita para que eu possa construir um documento e possa dar comandos do lado esquerdo aqui do prompt, e esses comandos vão refletir essas alterações do lado direito. Então, eu posso já pegar uma pesquisa que eu vou fazer agora, que vai ser praticamente a mesma. E aqui, ele já abriu a janela ao lado. Podem ver que ele tem ali a possibilidade de fazer algumas edições e de fazer algumas alterações. Algumas mensagens com o primeiro uso aparecem, então ele tenta, de alguma forma, orientar o utilizador no primeiro uso. Então, eu tenho aqui já um relatório que tem um conteúdo muito parecido com aquela primeira pesquisa, com aquela primeira consulta que eu fiz, mas isso aqui já está na forma de documento. Então, daqui eu posso fazer uma série de coisas. Eu posso imprimir, eu posso partilhar, eu já posso exportar esse conteúdo para dentro de um documento no Drive. Isso já vai ficar disponível lá como um Docs. Ou eu até posso criar uma página web com essa informação. Então, eu vou fazer isso, eu vou
pedir para ele criar, então, uma página web com essa informação. Então, imagina que isso aqui é um trabalho, é uma pesquisa, e eu quero apresentar isso de uma maneira diferente. Ao invés de criar uma apresentação de slides, eu quero criar um website. Então, o que essa ferramenta permite é criar esse website. Esse website pode ser apresentado aqui dentro, ou eu posso pegar o código disso e publicar dentro de um outro website, de uma outra aplicação que tenha a possibilidade de exposição no website. Então, já vemos ali a geração do código. Esse código aqui é editável, então, se eu quiser fazer alterações aqui, é possível. Em algum momento, isso aqui vai ficar pronto e a gente vai ver o resultado. Vou voltar lá no meu Deep Research. Então, a pesquisa avança, ele está em fase final, está analisando os resultados. Então, muito provavelmente, aqui mais abaixo, eu já tenho a finalização da pesquisa. Então, pronto. Ele finalizou. Eu tenho aqui um documento bem mais extenso. Eu vou exportar aqui para o Docs, só para que vocês tenham uma noção de qual é o tamanho desse documento. Então, a mesma pesquisa que eu fiz lá no FAST, e foi muito rápida a resposta, foi bastante concisa, aqui eu já tenho um documento que tem 13 páginas, que conta com mais detalhes, com mais pormenores, a história da informática. Então, ele consultou uma data de documentos, sites e outras informações, e criou algo bastante completo e que pode ser utilizado para aprender um pouco mais sobre esse tema, e está tudo aqui. Então, essa aqui é a forma mais completa da informação que pode ser oferecida dentro do Gemini. Então, com uma frase simples, eu consegui extrair uma quantidade de informação, com uma consulta que poderia demorar algumas horas, e ainda a curadoria daquilo que está disponível, né, porque ele consegue confrontar pela quantidade e pela fiabilidade das fontes, como é que essa informação pode estar aqui disponível. Pode errar? Com certeza, tem ali uma parcela ainda de erro, por isso que tem que haver supervisão e nós temos que fazer ali o último filtro para ter certeza da informação que está ali. Então, temos aqui o documento, esse documento já está dentro do meu Drive, então, se eu vier aqui, ele já mostra a história da informática em 8 pontos. Tá? Então, não vou fechar esse drive aqui, porque depois ele pode ser útil. Então, voltando lá para o nosso Canva, eu tenho aqui o website que ele acabou de criar. Então, tem aqui uma breve introdução, um outro trecho ali dizendo da era mecânica, dos antecedentes históricos. Aí aqui alguns exemplos de dispositivos do passado, o ábaco, a calculadora de Pascal, a máquina analítica, enfim. Tudo aquilo que deu origem ao que a gente vê hoje e usa. Ah, Marcelo, agora eu quero levar isso aqui para um outro sítio. Quero levar isso aqui para uma outra plataforma onde eu possa publicar isso para a internet. Ok. A gente pega aqui o código. Eu copiei o código todo. E agora eu consigo levar esse código para algum outro lado. Ah, mas onde é que eu coloco isso? Dentro da nossa plataforma existe uma aplicação que pode ser usada para fazer isso, que é o Google Sites. Então, você pode vir aqui dentro do Google Sites.
e posso criar um novo site. Então, isso aqui, nesse caso, não faz sentido. E eu vou usar essa funcionalidade, que é incorporar em um bloco de código. Então, eu carrego aqui, eu tenho o código, que está na minha área de transferência, eu simplesmente colo todo o código que está aqui. Então, eu já tenho tudo que estava lá dentro do Gemini, agora aqui dentro do Google Sites, e que pode ser publicado e partilhado com toda a gente dentro da universidade. É possível também publicar esse conteúdo para que ele fique público para fora, para a internet, mas aí depende das políticas de segurança da universidade e de como essa informação pode ser disponibilizada. Mas, internamente, de certeza, eu posso deixar isso público. Como também posso deixar isso restrito a alguns utilizadores. Imagina que eu só quero que o meu professor, no primeiro momento, veja e um outro avaliador. Então, isso fica restrito. O dono do conteúdo é que define quem é que pode aceder. Aqui, nesse processo aqui de ampliação, não é... Podia ser um pouco mais fácil. Mas está chegando no finalzinho aqui. Acho que tem aqui ainda um rodapé. Não, já está aqui. É isso. Então, cheguei ao final, construí a página com o código que estava lá no Gemini e vou publicar. Eu vou manter esse nome, porque isso só vai fazer parte ali do endereço. Então, o site já está publicado. Então, em alguns minutos, construímos um site com o conteúdo que foi pesquisado lá, e isso aqui pode ser disponibilizado para outras pessoas para aceder de forma mais fácil. Você vê que a diagramação é muito bem feita. Então, ele é totalmente responsivo. Então, você vê, ó. Assim que eu altero aqui a opção, ele já muda aqui embaixo. Então, assim, e ainda reflete isso no gráfico. Então, ele tem um comportamento dinâmico, com um design bastante interessante, com pouquíssimo comando, ou zero comando, é só os conceitos mesmo de criar e usar a aplicação, copiar e colar o código, eu não preciso saber nada de código, e um site está construído. Ok? Ah, mas eu preciso mudar esse conteúdo. Imagina que eu quero alterar alguma coisa aqui. É só voltar naquele texto. E aqui, através do prompt, dar comandos que façam refletir essa alteração do lado de cá. Então, eu posso dizer, ao invés de a quinta geração e o futuro, eu quero que ele coloque só a quinta geração e não coloque o futuro. É só dar esse comando e dizer, olha, troca essa frase e tira essa informação. Isso não é mais um problema. Então, uma outra coisa que é interessante fazer é isso. Dentro do Canva, eu posso ainda fazer alterações no texto. Então, imagina que eu achei essa introdução muito pequena. Eu preciso de um texto maior aqui. Eu marco esse texto, eu tenho um seletor aqui, que me permite alterar o comprimento. Então, imagina que eu quero isso com o dobro do tamanho. Então, ele já entendeu que eu quero aumentar isso, ele vai fazer
a pesquisa e vai tentar alterar esse tamanho sem mudar o teor do documento, sem mudar exatamente aquilo que está definido. Ah, não, na hora que eu cliquei, eu acho que eu fiz errado. E ele acabou reduzindo. Deixa eu fazer de novo. Enquanto ele faz, não, eu não alterei nada. Não. Então, aqui, já tem a introdução maior, ele ampliou o texto e manteve a coesão, manteve a coerência daquilo que estava escrito. Então, eu já tenho um texto maior e já tenho isso aqui adequado para aquilo que eu preciso. Vamos fazer um novo chat aqui, então. Então, agora eu quero uma imagem para ilustrar o meu trabalho. Então, eu vou simplesmente dizer para ele criar uma imagem para ilustrar um trabalho da história da informática. Não, nada além disso. Tem sempre que selecionar aqui, criar imagem. Ele me sugere alguns padrões, alguns designs já pré-configurados. Eu não quero nada disso, eu quero mesmo que ele crie alguma coisa sem nenhuma formatação. Então, vamos esperar ele aqui me trazer o resultado. Ele está a carregar o modelo. Ficou interessante. Então, ele, numa imagem só, ele conseguiu, de alguma forma, contextualizar a história da informática e trouxe ali, muito rapidamente, esse resultado. Tá? Ok. Outro tema aqui que era interessante mostrar para vocês é o seguinte. Então, eu já tenho aqui. Exato. Aqui está o texto maior. Imagina que eu preciso agora criar... eu quero estudar melhor esse texto. Eu quero ter uma outra aplicação que me ajude a estudar ou a perceber exatamente se meu nível de proficiência nesse tema já é adequado. Eu consigo aqui criar os cartões flash. Isso aqui é uma maneira interessante de avaliar o conhecimento sobre o tema. Ele vai criar uma série de cartões com perguntas e respostas, com uma interface facilitada. Então, as perguntas vão aparecendo e você pensa na resposta ou imagina qual seja a resposta e verifica se a resposta que você sabe é a correta. Então, você consegue rapidamente fazer uma validação do seu conhecimento. Enquanto ele cria aqui, eu vou para o outro lado para tentar fazer alguma outra coisa. Então, imagina que, enquanto ele cria lá os cartões flash, eu gosto muito de ouvir o conteúdo. Então, eu gosto de colocar meus fones e gosto de ouvir o conteúdo ao invés de ler, ou ao invés de acompanhar, enfim, de alguma outra maneira. Eu posso criar também um resumo de áudio desse documento, e o que vai depois permitir que eu seja estimulado de forma auditiva por esse conteúdo. Então, enquanto ele faz uma coisa, a gente vai para o outro lado. Então, os cartões já estão prontos. Então,
ele tem aqui uma informação sobre o ábaco. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, provavelmente, ele quer saber o que é o ábaco e como é que ele funciona. Então, e aí tem aqui a resposta, que é uma antiga ferramenta mecânica de cálculo baseada em contas deslizantes, considerado um dos primeiros precursores do computador. E aqui eu posso avançar. E aí tem um outro tema, que é a pascalina, que é um outro dispositivo. E, da mesma forma, né, eu tenho ali a resposta. Ok? Eu posso embaralhar para ter isso de uma outra forma. Enfim, então, essa é uma outra maneira de ter acesso ao conteúdo, quase fazendo um game, fazendo um jogo, para que você tenha acesso à informação. Tá? Deixa eu só alternar aqui. Ele ainda não terminou o resumo do áudio, mas ele ainda está aqui a fazer. Então, eu já falei do site, já falei do conteúdo, já falei do Canva. Deixa eu ver algum outro. Que é interessante é o aprendizagem orientada. Em alguns países, isso já virou lei, né, então isso é importante referir, e que o acesso para inteligência artificial para menores de 18 anos só pode ser nesse formato, que é o formato de aprendizagem gradativa. Então, quando é feita uma pergunta para o modelo não responde logo que, de fato, não dá logo a resposta. Ele tenta induzir o aluno a ter uma reflexão sobre o tema, a aprender de forma gradativa sobre aquilo, para que ele chegue à conclusão daquela resposta. Então, essa aqui é uma maneira de não entregar logo a informação e condicionar o uso para o aprendizado. Então, alguns países já definiram isso como regra para menores de 18 anos. Na minha opinião, isso é bastante acertado, porque nem todo conteúdo está preparado para ser trabalhado com inteligência artificial, e o professor é o mandatário, é o principal responsável e quem deve determinar o ritmo e a cadência do aprendizado. Então, quando determinado que ele deve utilizar um modelo numa atividade, a atividade ainda é dosada, né, de uma maneira que ele não receba a informação logo à partida. Vamos fazer um teste aqui rápido. Essa não é uma pergunta tão trivial de ser respondida, mas, enfim, a ideia aqui, que provavelmente ele vai promover, é uma jornada, né, onde vai ter ali vários passos, para que ele passe as informações e promova exatamente essa reflexão. Então, ele já me deu aqui uma série de informações e que... E ele já provoca aqui exatamente os próximos passos. Então, eu tenho aqui 3 perguntas, né? Uma relacionada à linguagem binária, a outra sobre o ciclo de processamento e a outra hardware versus o software. Então, ele exatamente está a fazer exatamente a condução do aluno dentro desse conceito. Então, eu vou responder aqui a 1. E aqui ele vai falar sobre matemática binária e a representatividade, a representação dos bits dentro da linguagem dos computadores. E sempre na sequência vão ter novas perguntas para ele poder conduzir, né, esse aprendizado até o aluno ou a pessoa que está ali a tentar aprender resolva que
que já está satisfatório. O outro tema que... isso é importante. Dentro da interface, sempre que eu faço um pedido que eu não preciso ficar a acompanhar na janela, ele me avisa que eu tenho uma nova atualização através desse pontinho azul. Então, aqui, provavelmente, o áudio está pronto. Era o áudio? Agora eu já não lembro. Aqui era o Canva. Não, o áudio ainda não está pronto. Então, foi quando ele concluiu o Canva. Então, assim, percorremos praticamente todas as possibilidades dentro do Gemini para fazer consultas. O que é muito importante perceber na comunicação com o modelo? A principal forma de comunicação com o modelo é o prompt. Então, o que eu escrevo aqui é o que praticamente determina a qualidade e a profundidade da resposta que o modelo vai me oferecer. Então, quanto melhor o prompt, melhor a resposta. Existem várias técnicas de construção de prompt. E o prompt é uma tarefa que é muito recorrente e dá algum trabalho fazer um bom prompt. Para isso, né, não só isso, mas, enfim, é uma das boas utilizações, nós temos os gems. O que são gems? O gem veio para ajudar a trabalhar com tarefas recorrentes. Então, imagina que eu tenho alguma tarefa que é recorrente e que eu faço isso com muita frequência. Então, faz todo sentido estruturar um gem, que é um pequeno assistente, para que ele faça essa tarefa. Então, eu tenho condição de entregar instruções para que ele faça aquilo e somente aquilo, de forma muito específica e obediente. Eu já tenho alguns prontos aqui, que são bem interessantes. Então, tem aqui um livro de histórias. Então, só para seguir a linha, vou pedir para ele criar um livro da história da informática. Ele vai demorar um pouquinho. Ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, a gente utiliza um outro. Então, imagina que agora eu quero criar um gem. E eu quero criar um gem que me ajude a fazer prompt. Mas quem é que sabe melhor fazer um prompt? Quem é que sabe melhor o que o modelo precisa para entregar uma boa resposta? Quem é que pode fazer um bom prompt? Alguém arrisca uma resposta? Boa. É isso. Ele responde, ele sabe exatamente como e o que ele precisa para construir uma boa resposta. Então, eu vou pedir para ele. Me ajuda a criar um bom prompt. Então, me dê um conjunto de instruções para que eu coloque num gem e que esse gem construa prompts melhores para que eu possa depois fazer a pergunta. Marcelo, mas isso me dá a impressão de que eu posso fazer isso várias vezes para construir o melhor prompt. Não. Tem ali um limite, então, acho que uma vez pedir para ele construir um bom prompt já é o suficiente para que a gente tenha uma boa resposta. Então, vou fazer isso. Eu vou usar uma estratégia chamada parts, em que cada letra determina uma parte do prompt, uma parte da informação que tem que ter um prompt, para que ele possa entregar a informação completa.
Vamos ver o que sai aqui. Ele sempre é muito gentil com o que a gente pede. Então, ele sempre te dá elogios. Então, se a sua autoestima estiver baixa, use o Gemini, que você vai ficar melhor. Então, tem ali já as instruções que eu posso utilizar para levar isso para dentro do meu Gem, que vai fazer os prompts. Então, agora eu vou pegar isso daqui e vou levar para lá. Então, tem aqui o nome. E aqui eu vou colocar as instruções. Prompt criado, desculpe, o Gem criado. Então, agora, aqui à esquerda, já temos ali o Prompt Master. Então, se eu colocar aqui agora aquele prompt simples que eu coloquei no início da sessão para pedir ajuda para ele criar, para ele me contar a história da informática, muito provavelmente ele vai transformar isso, levando em consideração essa estratégia, para tornar esse prompt mais completo. Então, ele já percebeu que ele quer, que eu quero levar esse prompt para fazer uma consulta melhor, então ele já me dá todas as orientações. Então, prompt otimizado, copie e cole. Então, o que é o part? Então, ele vai levar em consideração uma persona, então ele se identifica como um profissional especialista naquilo. Então, ele assume um avatar de um historiador de tecnologia e especialista em ciência da computação. Então, assim, alguém extremamente especializado naquilo. Então, isso vai dar orientação para que condição o modelo tem que assumir para poder responder aquilo bem. O que ele deve fazer? É a ação, dentro das letrinhas do parts, o A. Então, narrar a evolução da informática, dividindo em eras lógicas, enfim, e todo o resto. O R, os requisitos. Né? Exatamente aquilo que vai delimitar o que o prompt vai fazer, para que não fique tão amplo e tão alargado. Então, ele determina ali todas as restrições, a tarefa de fato, né? Que é o T, e depois a saída. Como é que ele espera essa informação na hora que o prompt terminar de ser executado. Então, eu vou pegar isso tudo aqui, e agora, aquela pergunta que foi uma pergunta bastante simples, vira, né, um prompt completo seguindo essa estratégia. Aí a pergunta que pode acontecer é a seguinte: Marcelo, se assim é a melhor maneira de fazer o prompt, então por que ele já não faz isso da primeira vez? Simplesmente porque eu não pedi. Então, cuidado com o que você pede. Ele vai fazer estritamente aquilo que foi comandado. Então, porque se toda vez que for feito um pedido, ele extrapolar esse pedido e fizer da maneira mais completa, esse pode não ser o seu desejo para aquela questão. Como na primeira vez eu queria algo extremamente simples, eu não queria mesmo um prompt elaborado. Então,
quem é que define a quantidade? Quem é que define a densidade, a profundidade da resposta? É quem pergunta. Então, que isso fique bem claro exatamente no prompt. Então, aqui, agora, eu já tenho um nível de informação um pouco maior. Mesmo assim, não é tão profundo como um Deep Research, mas se eu incluir uma pesquisa dessa no Deep Research, o conteúdo que lá está também vai referir. Então, somente o uso dessas variáveis todas é que vai dar condições para você saber como é que ajusta a pergunta, o tipo de modelo, qual é a ferramenta que vai usar para obter a resposta que vocês realmente querem obter. Então, aqui ele já incluiu até uma imagem e a resposta já está bem mais completa. Vamos ver se já terminou lá o nosso áudio. Ok. Então, já temos aqui o nosso livrinho de histórias. Então, isso aqui é um gem pronto, que está lá dentro daquela... Eu peguei só um exemplo, tem vários lá, então podem depois investir algum tempo, e que é bastante interessante. E eu fiz isso aqui com um comando, vocês viram, bastante simples. Então, ele transforma, de maneira bastante lúdica, a história dos computadores num livro de histórias, com um formato até bastante engraçado. Isso aqui pode ter uma infinidade de aplicações bastante interessantes. Tem som? Pode ser que o volume esteja baixo no portátil. Aperta o 11, F11. Aí volta para você. Onde é que está? Tem que escolher a saída. Aí. Acho que já parou. Não é na academia, né? Não? Chamar outra coisa. Ok. Processavam informações. Mas como transformar esses gigantes em... Fazia o mesmo trabalho das válvulas barulhentas, mas sem esquentar. Graças a essa pequena peça, os computadores começaram a encolher e a ficar muito mais rápidos e poderosos. Na década de 1980, os computadores finalmente foram convidados a entrar em nossas casas. Eles ainda pareciam televisões pesadas e quadradas, mas agora as pessoas podiam digitar textos e até jogar os primeiros jogos eletrónicos simples. O computador deixou de ser uma ferramenta apenas para cientistas e passou a ser um companheiro de estudo. Imagine se todos os computadores do mundo pudessem conversar entre si. Isso se tornou realidade com a internet. Ela criou uma teia invisível que conecta pessoas de diferentes países instantaneamente. O conhecimento do mundo inteiro passou a estar a apenas alguns cliques de distância, transformando o planeta em uma grande biblioteca. Então, tem uma história com uma narrativa, com uma narração, e que funciona muito bem. Pode ser criado em vários idiomas, são aproximadamente 140 idiomas, e até algumas variações de sotaque dentro dos idiomas. Então,
já percorremos aqui grande parte do conteúdo do Gemini. Eu vou agora falar sobre uma outra ferramenta que nós temos disponível, que é o Notebook LM. Ela está acessível exatamente nesse endereço, então é só digitarem ali notebooklm.google.com e que já tem acesso a uma interface como essa. Existe aplicação para dispositivos móveis, para telemóveis e para tablets também. Outra maneira de aceder é que dentro do ambiente de aplicações da Google, em algum lugar aqui embaixo, tem o Notebook LM, que também pode ser acessível por aqui. A interface do Notebook LM é praticamente essa. Aqui ficam disponíveis os notebooks, eles ganham os nomes dos temas, né, que estão contidos nele, e eu vou criar aqui alguns para nos ajudar a perceber como é que isso pode funcionar. Qual a diferença básica do Notebook LM para o Gemini? O Gemini ele tem a capacidade de fazer pesquisas e procurar conteúdos e gerar conteúdos através dos prompts. Então, usando os modelos, usando o tipo de resposta que se espera, você pode produzir conteúdos. O Notebook LM utiliza essas fontes, utiliza esses conteúdos. Então, uma característica forte do Notebook LM é não ir externamente fazer uma consulta, a não ser que você determine uma nova pesquisa. Então, uma vez escolhidas as fontes, através de uma pesquisa que já foi feita, ele não faz pesquisas em outro lado, a não ser nessas fontes. Então, se tem alguma informação que eu quero que não esteja aqui, ele vai dizer que não sabe, que não encontrou dentro dessas fontes a informação referida. Então, vamos fazer aqui uma pequena investigação. Alguma sugestão de tema? Eu tenho duas possibilidades aqui, tanto fazer pesquisa na web, quanto no meu Drive. Então, imagina que eu já tenho um conjunto de conteúdos que é bastante interessante e que eu quero utilizar dentro desse trabalho. Então, eu vou no meu Drive. Se não, eu posso ir direto na web e ele vai fazer a investigação. Eu posso fazer isso também de duas formas. Eu posso fazer uma investigação rápida, como eu posso fazer uma investigação mais profunda, que é usando o Deep Research. Eu vou fazer a investigação rápida, para que a gente ganhe um pouco mais de tempo, e ele vai varrer a internet em busca de informações acerca desse tema, e vai nos trazer ali um conjunto de fontes para que a gente possa trabalhar. Já estão aqui, então, faço importar. Então, aqui tem uma série de documentos da Wikipedia, enfim. São diversas as fontes que ele angariou. Então, eu tenho aqui tudo. Eu tenho a opção de selecionar as fontes. Algumas ainda não foram carregadas. Pronto, já está. Então, aqui eu tenho o seletor. Eu posso marcar que fontes eu quero consideradas aqui nessa análise. Aqui, no centro, ele já me considera um relatório breve sobre o que conteúdo eu tenho disponível. E aqui eu posso conversar com esse conteúdo. Então, imagina, se aqui eu estou falando sobre a história, imagina, quando foi inventado o primeiro computador. Então, ele vai consultar a documentação e vai me trazer a resposta que está nessa documentação. Ele não vai sair desse contexto. O que é interessante aqui? Imagina que o professor
entregou para vocês uma série de conteúdos que vocês precisam estudar para aquela disciplina naquele período. Então, eu posso colocar essa documentação toda aqui e eu garanto que o que está aqui vai ser objeto do meu estudo e eu posso criar conteúdos para serem utilizados aqui ao longo do curso. Então, eu já tenho aqui uma resposta, que não é uma resposta, né, que não existe uma data única, né, e um único inventor, então tem ali mais ou menos aquilo que foi feito e que eles consideram o início da computação. Então, tem aqui essa resposta. Aqui do lado direito, eu tenho um conjunto de funcionalidades, de ferramentas que me ajudam a construir conteúdos. Então, eu tenho resumo de áudio, resumo de vídeo, mapa mental, relatórios, cartões de estudo, questionário, infografia, apresentação de slides e tabelas de dados. Assim, cada um já mais ou menos indica aquilo que faz. Eu vou pedir a criação de alguns deles, alguns demoram um pouco mais, mas enquanto eles são criados, eu vou explicando os demais. Eu vou fazer um pedido aqui de um resumo de áudio e eu vou pedir um debate. Então, eu vou pedir para dois locutores, dois debatedores, defenderem cada um deles uma linha de raciocínio de pensamento. Para um deles, eu vou dizer que os computadores ajudam, o outro eu vou pedir para dizer que atrapalham, para ver quais são os argumentos que eles usam dentro de um debate. Isso pode ficar interessante. E agora ele vai criar o resumo de áudio. Enquanto isso, aqui embaixo, ele já está a criar. Eu vou pedir para ele fazer um mapa mental. Vou pedir também os cartões de estudo e um questionário. Então, muito provavelmente, nessa ordem, o mapa mental provavelmente vai ficar... Ah lá, ficou pronto mais rápido. O que é interessante no mapa mental? O mapa mental consegue me criar uma visualização bastante resumida, condensada, de todo o conteúdo que está dentro daquelas fontes. Então, ele consegue criar uma estrutura hierárquica com esses conhecimentos e consegue me dar essa visibilidade. E eu ainda consigo navegar nele. Então, veja. Ele criou aqui uma série de assuntos e subassuntos e até um terceiro nível, e que eu posso navegar, eu posso expandir e encolher cada uma dessas ramificações. Imagina que eu quero ter mais detalhes da máquina de Turing, de Alan Turing. Então, ele automaticamente, assim que eu carreguei ali naquele item, dentro do mapa mental, ele já voltou aqui para a área de conversa e fez ali uma pesquisa. E, automaticamente, ele consulta as fontes e já me traz a informação daquilo que está dentro da documentação sobre aquele ponto que eu perguntei. Reparem que essa informação que foi trazida pode estar em diversas fontes. Então, o fato dele ter feito a consulta nas fontes não significa que exatamente está dentro de uma só. Então, isso pode ter sido achado em várias, e isso foi compilado e mostrado aqui de forma mais fácil e resumida. Então, isso economiza uma série de outras atividades para poder garantir que a informação é única, né, dentro do objeto de estudo de vocês. Então, isso facilita e ajuda bastante. O questionário já está pronto, mas eu vou falar dele depois. Vamos ver aqui os cartões. A utilização aqui dos cartões é muito parecida com os cartões que nós vimos no Gemini. Só que eu considero esse aqui um pouco melhor. Então,
a maneira como isso é apresentado, para mim, é mais interessante e acho que fica mais fácil para vocês também. Então, esse aqui é o formato em que ele é apresentado. Então, aqui embaixo há a possibilidade de eu marcar o que eu acertei e o que eu errei. Então, no final da atividade, eu consigo ter ali uma avaliação de como é que eu fui nessa, podemos chamar de um game, né, de aprendizado em relação a isso. Então, assim que eu carrego no cartão, ele mostra a resposta, né? E se eu não estou convencido, se eu quero mais informações acerca dessa questão e dessa resposta, eu posso pedir para ele me explicar. E, automaticamente, ele volta para a conversa, vai consultar minhas fontes e vai me explicar por que a resposta daquela pergunta é o ábaco. Então, eu já tenho ali o resultado disso, e isso também pode me apoiar no meu processo de estudo. Então, eu avanço para a nova pergunta, e ele faz mais uma pergunta aqui: quem é que descreveu pela primeira vez o sistema binário na Índia Antiga? Eu não faço a menor ideia. Então, foi um matemático indiano. E se eu acertei, eu posso marcar ali como certo, e eu vou contabilizando essas respostas. Ele criou aqui, 65 cartões, e eu posso trabalhar isso. Quando eu faço a criação lá dos cartões, eu posso dizer a quantidade de cartões que eu quero. Então, pode ser mais, pode ser menos, isso fica a seu critério na hora que for pedido. Uma outra maneira de estudar disponível aqui, usando essas funcionalidades, é o questionário. Na prática, ele vai criar algo como se fosse um teste, um exame. Ele diz ali o número de questões e ele mostra no formato que vocês já conhecem. Ele faz a pergunta, me dá algumas alternativas, e aí eu arrisco a resposta. Errei. Então, tem aqui a resposta certa. Imagina que eu não estou satisfeito com essa informação e quero mais explicações. Da mesma forma, eu consigo retornar lá para a conversa e fazer uma pergunta por que é um e não é o outro. E ele vai me explicar, consoante o material, aquilo que está aqui. Eu vou pedir aqui também uma infografia e uma apresentação de slides, enquanto eu explico os relatórios. Então, os relatórios aqui podem ser criados consoante a sua necessidade. Então, já existem alguns pré-definidos, né, que geralmente são os mais utilizados. Então, daqui direto eu posso criar um guia de estudo. Então, imagina que eu não tenho a menor noção de como é que eu me planeio para poder fazer aqui as atividades de estudo que eu tenho para um determinado teste ou exame. Então, eu posso pedir para ele criar um guia de estudo. Eu posso pedir para ele criar a lista de fontes para que eu possa colocar isso dentro de um trabalho. Imagina que eu estou aqui a construir um trabalho de conclusão do curso. E eu coloco aqui todas as fontes que eu estou a utilizar, que eu já li e que eu preciso considerar dentro do meu trabalho. Então, ele vai ajudar a criar essa lista de fontes. Eu posso criar o meu, completamente do zero, com um prompt que eu defini. Então, os prompts aqui também são utilizados. Eu posso, por exemplo, criar um gem dentro do Gemini para me ajudar a criar prompts para as atividades dentro do Notebook LM. Então, isso tudo vai facilitar a construção dessas perguntas de forma completa, para que você tenha melhores resultados aqui dentro. E aqui tem os formatos sugeridos: relatório técnico, análise de mercado, análise narrativa histórica, guia temático, enfim. Tem aqui já um conjunto de relatórios prontos para ser utilizado. Então, assim, o estúdio, né, que é como a gente refere aqui esse conjunto de aplicações, tem aqui uma série de ferramentas bastante interessante que pode ser utilizada para ajudar vocês no aprendizado relacionado a esse conteúdo que está do lado esquerdo aqui como as fontes. Enquanto esse conteúdo aqui não fica pronto, eu vou voltar no Gemini agora para fazer
uma outra experiência. Então, eu vou criar agora um novo chat em que eu vou considerar como fonte o notebook que eu acabei de criar. Então, eu vou utilizar lá aquele conjunto de fontes exatamente nesse trabalho. Então, Marcelo, mas por que então que eu não vou dentro do notebook fazer o que eu tenho que fazer? Não, imagina que eu quero criar novas informações acerca desse e usar o modelo do Gemini 3. Então, eu posso utilizar aquele notebook como fonte de informação, mas não somente aquilo como fonte de informação, porque aí já não é mais restrito só mesmo dentro do notebook LM, e aqui eu posso considerar o notebook como uma fonte. Vou fazer uma pergunta diferente. Eu quero agora que ele faça uma análise de tendência. Então, eu já sei um pouco sobre a história, até agora. E quero saber agora o que ele acha, né, para onde a linha de tendência segue. E eu dei como fonte o histórico, vamos ver o que ele me responde. Ele está pensando um pouquinho mais. Enquanto ele pensa, eu já tenho a infografia pronta lá no Notebook LM. Então, com um pedido simples, o objetivo da infografia é condensar, é concentrar toda a informação de uma maneira única, né, numa única página, para que a gente tenha toda a informação. Então, assim, eu sou capaz de fazer uma apresentação completa com um único slide, com uma única imagem como essa aqui, porque ela concentra praticamente toda a informação. Então, de uma maneira gráfica, eu não pedi absolutamente nenhuma imagem do que está exposto aqui. A decisão pela qualidade, a decisão pelas cores, pelos tamanhos, pela tipografia, foi toda da aplicação. Então, isso facilita imenso na construção desse tipo de saída. Ok? Eu posso ainda variar o estilo de saída dessa infografia. Isso está lá disponível no pedido. Então, aqui, eu posso dizer quais são os estilos que eu quero. Eu vou variar agora e vou colocar um estilo de tijolos. Enquanto isso, agora eu vou ver lá no Gemini o que de fato ele fez com o Notebook LM. Então, aqui ele provavelmente me descreve quais são as tendências dentro da informática, segundo a pesquisa que ele fez, baseado no histórico que eu apresentei do Notebook LM e do prompt que eu coloquei. Então, aqui tem uma série de outras coisas que ele considera. E ele já me apresenta aqui uma tendência. Enquanto ele conclui, eu queria abrir para perguntas, dúvidas, questões, curiosidades, algumas coisas que queiram saber, não só sobre inteligência artificial, mas sobre a Google, enfim. O microfone.
os colegas que estão em casa Ok. também escutam. A minha questão é relativamente àquela funcionalidade que mostrou de criar uma página web com a Google. Há pouco você criou o código e colocou naquele ambiente? No Google Sites. No Google Sites, exatamente. É possível criar uma página web de várias páginas ou aquilo tem que ser apenas uma página? Podemos ter o código separado, por exemplo, o HTML e o CSS separados, ou tem que ser tudo? Sim, sim, boa pergunta. Vamos lá, vou mostrar. Acho que fica mais fácil. Então, aqui dentro do ambiente do Google Sites, eu consigo criar várias páginas. Então, Ok. eu venho aqui, crio uma nova página e pronto. Venho aqui dentro do seletor de objetos, crio um novo código e posso colocar ali um código gerado por um outro prompt dentro do Gemini, ou até mesmo eu posso utilizar elementos aqui de dentro da ferramenta. Então, eu posso carregar aqui uma imagem e já colocar ali direto, né, dentro do ambiente. Eu ainda tenho aqui alguns modelos, alguns templates, né, de diagramação e de como é que eu consigo organizar. Então, eu tenho um construtor de sites aqui, um pouco simples, mas para quem não percebe absolutamente nada de código, já sai do zero muito rapidamente. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho que é um dossiê digital. Então, essa aqui é uma maneira bastante rápida, bastante simples, de entregar um trabalho com uma qualidade bastante interessante. Ok, e aquele link que depois ficou disponível para entrar no website, esse link é aberto ou é apenas... Tá. Eu não sei como é que está a política de privacidade da universidade, mas esse aqui já está publicado. Deixa eu só verificar aqui nas definições de publicação. Aqui está certo. Então, aqui eu consigo definir qual é a política de acesso ao meu site. Então, imagina que eu quero só, no primeiro momento, deixar que o professor aceda a esse conteúdo. Então, eu defino aqui que está com acesso geral restrito, que eu ainda posso remover o link, deixar isso completamente invisível, ou posso até adicionar uma pessoa aqui. Era suposto que ele achasse aqui alguma coisa, mas, enfim, numa pesquisa direta. Qual é o primeiro? É Paulo. Ele não está a pesquisar, mas, enfim. É possível aqui que você consiga adicionar o e-mail e deixa aquela pessoa, somente aquela pessoa para aceder. Ou eu posso chegar aqui e dizer que qualquer pessoa com um link pode aceder. Então, eu deixo isso completamente aberto e isso fica disponível, se for assim o seu desejo. Ok? Ok, muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Algum outro ponto? Deixa eu só ver aqui dentro dos artefatos aqui o que já ficou pronto. Então, aqui eu tenho a apresentação. Essa aqui foi a apresentação que ele fez. Então, olhem a qualidade da apresentação que foi feita. Então, é bastante interessante. Toda a diagramação, a escolha das fotos, a escolha das fontes, a forma como isso foi colocado. Eu não dei nenhum comando dizendo como é que eu queria que ele fizesse. E o resultado é muito interessante.
Quanto tempo vocês acham que demoraria para fazer uma apresentação com esse nível? A minha habilidade é bastante reduzida para isso, eu demoraria dias, certeza. Então, assim, é interessante saber fazer uma apresentação? Com certeza é interessante ter habilidade com as ferramentas que criam a apresentação. Mas mais importante que saber fazer uma apresentação é você conseguir estudar, é conseguir apresentar esse conteúdo para alguém, é destinar tempo útil para poder aprender, ao invés de ficar usando uma ferramenta de apresentação. Então, isso aqui poupa tempo, isso traz um conteúdo, traz um repertório de conteúdo bastante interessante e aumenta demais a qualidade do conteúdo que está apresentado. Deixa eu só ver aqui se ele já concluiu. Está aqui, o áudio. Olá e boas-vindas a mais uma edição da nossa exploração detalhada. Olá. Lembrem que eu pedi para que acontecesse um debate. Então, tem uma pessoa que defende uma posição e tem uma outra pessoa que defende outra posição. Então, vamos ver como é que... O espaço onde mergulhamos num mar de fontes, artigos e notas soltas para trazer à superfície aquilo que realmente importa. Exatamente. E hoje temos muito material. Ora bem, ok, vamos desconstruir isto. Hoje temos em mãos uma pilha de documentos absolutamente fascinante. Ao analisar este material, deparamos-nos com cronologias académicas da Unicamp, que são extremamente detalhadas. Sim, muito completas. E também com um registro histórico incrivelmente rico sobre a evolução da informática em Portugal. Um caso muito particular, sem dúvida. Mais especificamente, o estudo de casos sobre a CUF, a histórica Companhia União Fabril, que mais tarde se tornou a Quimigal. Um gigante da nossa indústria. A nossa missão nesta análise é traçar um mapa desta evolução impressionante. Desde as primeiras e muito pesadas máquinas de calcular até aos computadores modernos e invisíveis que hoje todos carregamos nos bolsos. E, confesso, é mesmo impossível ler estas notas sem sentir um entusiasmo contagiante. É impossível olhar para esta história e não ficar maravilhado com a forma como estas máquinas representam um salto evolutivo gigantesco. O que é fascinante aqui é precisamente essa percepção quase romântica e deslumbrada da tecnologia. Mas é a velocidade, a precisão quase assustadora, a autêntica magia do progresso. Facilita-nos a vida a cada segundo. É o triunfo da inteligência humana sobre o trabalho manual. Certo, mas ao ler a fundo estes mesmos documentos, surge uma dúvida perfeitamente legítima. Será que os computadores facilitaram mesmo sempre a vida humana? Como assim? Claro que sim. A história que estas nossas fontes nos contam, se for lida um pouco nas entrelinhas, mostra-nos uma realidade um pouco mais áspera e até fisicamente dolorosa. Dolorosa fisicamente? Sim, durante décadas a fio, os computadores foram sinónimo de enormes dores de cabeça, de obstáculos logísticos completamente intransponíveis e até de riscos reais para quem os operava. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se olharmos bem para os dados, vemos que muitas vezes, ao longo do seu penoso desenvolvimento, os computadores simplesmente atrapalharam mais do que ajudaram o fluxo normal do trabalho. Pronto, o objetivo para esta nossa imersão está traçado. É garantir a quem nos ouve uma viagem bem estruturada, clara e sem jargões complicados para decifrar. Sim, sem jargões técnicos excessivos. Mas com um debate aceso como pano de fundo. Vamos contrapor esta minha visão, que eu admito ser deslumbrada, com essa perspectiva de advogado do diabo que vai ser aqui defendida. Uma perspectiva realista, diria eu. E para quem está a ouvir, a recomendação é preparar-se para factos muito surpreendentes. E são 31 minutos criados exatamente com esse debate. Então, tem aqui um conteúdo bastante interessante, de dois lados. Um a defender, o outro nem tanto. O quanto os computadores podem ser úteis e quanto pode ajudar. Então, percebam que a quantidade de possibilidades aqui para se utilizar, para de alguma forma criar conteúdos a respeito dessas fontes é praticamente ilimitada.
Então, as ferramentas estão disponíveis e acho que pode fazer sentido utilizarem, colocarem na rotina de vocês. Elas estão acessíveis com toda a proteção, com toda a privacidade dentro do ambiente da universidade. Então, por isso, eu recomendo a utilização dentro com o e-mail da universidade. Outro importante ponto aqui é em relação ao que é criado pela inteligência artificial. Entenda que a plataforma está disponível, mas a responsabilidade, né, e o direito sobre aquilo que é criado é de quem cria. Então, a única coisa que a Google faz é oferecer a plataforma para que vocês façam bom uso dela. Ok? Obrigado pela presença de todos, obrigado pela disponibilidade e aproveitem.